sou o professor Cristiano Carvalho, sou licenciado em Física, mestre e doutor em Educação. Atualmente trabalho no Colégio da Polícia Militar, no CPM, e também na Educação de Jovens e Adultos, no CEBEJA Professora Maria Leão de Lira. Bom, então nesse relato eu vou divulgar e apresentar algumas práticas exitosas, que venham de forma a contribuir para o ensino de física mais significativo, mais contextualizado. Então, através desses 16 anos de sala de aula, a gente vai apresentar práticas que tornem o ensino mais significativo para os educandos. Essas práticas que eu vou demonstrar posteriormente são práticas que são possíveis de serem trabalhadas e aplicadas pelos professores da rede. São práticas que vêm de forma a motivar e tornar o ensino de forma para o aluno mais significativo. Na sequência, apresentarei o projeto de 3 experimentos que são desenvolvidos no Colégio da Polícia Militar do Paraná, campus Curitiba, mais precisamente no Laboratório de Física do próprio colégio. O que eu vou comentar com vocês é sobre as práticas de laboratório que desenvolvemos aqui no Colégio da Polícia Militar, projeto que foi idealizado por mim e pelo professor Josué Tadeu Borba, onde consiste trabalhar com algumas práticas durante o ensino médio e também algumas práticas de forma introdutória no 9º ano. No ensino médio, consiste em trabalhar com 27 turmas do ensino médio, de 1º, 2º e 3º ano, e 6 turmas de 9º ano. As práticas desenvolvidas no laboratório do Colégio da Polícia Militar consistem no projeto de uma aula curricular, onde os roteiros desenvolvidos durante a prática valerão como nota, onde cada roteiro valerá meio ponto, de forma que o aluno do Colégio da Polícia Militar, ao ingressar no ensino médio, passará por 9 vezes durante o laboratório, ou seja, 3 práticas por ano, sendo uma a cada trimestre. Em relação às práticas desenvolvidas no laboratório do Colégio da Polícia Militar, eu e o professor Borba elaboramos alguns itens, algumas normas de funcionamento do laboratório, de forma a contribuir para um bom andamento do trabalho durante os 3 anos letivos do ensino médio. Essas normas consistem em ajudar a um bom ambiente de trabalho, consequentemente, de forma que para o aluno que entra no CPM no 1º ano, nós elaboramos uma aula inaugural, onde são estabelecidas algumas normas que consistem no contrato didático. Então, essas normas, basicamente, se baseiam no aspecto disciplinar, onde o aluno tem algumas contribuições a serem desenvolvidas durante o processo das aulas, durante o processo das 3 aulas do 1º, do 2º e do 3º ano. Durante o andamento das práticas de laboratório desenvolvidas no colégio, nós trabalhamos com 6 bancadas, sendo que cada bancada consiste de 6 banquetas, de forma a contribuir para a boa adequação dos educandos durante o espaço das práticas que são desenvolvidas. Então, mais ou menos trabalhamos com 30 a 31 alunos, então essas 6 bancadas comportam adequadamente os nossos alunos. Quanto ao rodízio de experiências, a cada conteúdo a ser desenvolvido de acordo com os conteúdos estruturantes, nós fazemos um rodízio de 4 mini experimentos, onde o aluno, ao trabalhar com o experimento 1, ao coletar os seus dados, poderá posteriormente ir para o experimento 3, 4 ou 2, de tal forma que todas as equipes possam passar pelos 4 experimentos e aí onde poderão chegar às suas conclusões e aí poderão perceber o casamento da teoria com a prática. Uma prática desenvolvida aqui no laboratório faz parte da eletrodinâmica, assunto que é desenvolvido no 3º ano do ensino médio. Nessa prática, ela vai consistir na montagem de circuito série e paralelo de resistores. Bom, o que consiste basicamente essa prática? É medir o valor das correntes que atravessam os resistores, tanto no circuito série como no circuito paralelo. Para essa prática, usamos alguns materiais. O primeiro multímetro usamos como amperímetro.
o segundo multímetro usamos como voltímetro. Diante da prática também se faz necessário trabalhar com alguns resistores. Esses resistores podem ser de valores aleatórios, mas aqui no CPM trabalhamos com resistores de 1K, 2K, 5K, de tal forma que ao utilizar a pilha como nossa fonte de energia, a gente percebe que os alunos, ao medirem e coletarem os dados, percebe-se que as correntes são de valores muito baixos, em torno de alguns miliamperes. Nessa prática, o intuito dos alunos é perceber que as correntes no circuito série de resistores é a mesma. Então eles percebem que ao medir uma corrente, a corrente 2 vai ser igual à corrente 3. E de tal forma que a tensão ao ser medida com voltímetro vão ser diferentes. Já no circuito paralelo, percebemos que a dificuldade dos nossos alunos é fazer a conexão adequada dos resistores, que ao medir a corrente 2, tem que desmontar o circuito e posteriormente eles vão perceber que vão ter que fazer a conexão do resistor 1 com o resistor 3 e assim sucessivamente. Então eles estabelecem algumas relações e percebem que as correntes são diferentes. Ou seja, então para o mesmo nível de tensão, o mesmo nível de energia, eles vão perceber que para resistores de resistências diferentes, as correntes são independentes e posteriormente eles percebem que esses valores são diferentes porque temos o mesmo valor de tensão estabelecido como multímetro. Diante dessa prática desenvolvida, percebemos que esse processo da montagem e desmontagem dos resistores, através de medidas de correntes e de tensões, percebemos que principalmente as alunas estabelecem um contato com a prática e aí a gente percebe o saber fazer, a gente percebe a relação da prática auxiliando a teoria. Melhora muito o processo de aprendizagem em sala de aula e os alunos percebem de onde que saem os valores, porque em relação às continhas que se faz em sala de aula, exercícios puramente mecânicos, percebemos que os alunos saem satisfeitos. Por quê? Porque relacionam isso muitas vezes com algumas experiências no seu cotidiano. Uma outra prática que desenvolvemos agora para o segundo ano consiste no assunto da calorimetria. Então, nessa prática, ela vai envolver as contas, onde vai envolver basicamente a lei zero da termodinâmica, que são trocas de calor igualado a zero. Então, o aluno perceberá que nessas trocas, um corpo vai receber energia e o outro vai ceder, de tal forma que 3 ou até mais corpos poderão participar das trocas de energia, das trocas de calor, tudo isso igualado a zero. Então, nessa prática também utilizamos como carro-chefe da experiência o calorímetro. Como essa prática envolve basicamente as trocas de calor, as trocas de energia, o objetivo principal dessa prática em que o aluno do segundo ano participará é determinar o calor específico do sólido, ou seja, determinar o calor específico do metal. Os materiais utilizados para o desenvolvimento dessa prática são o calorímetro, que é um dispositivo que é utilizado para evitar trocas de calor, de energia, que a gente faz uma contextualização com o aluno, em que o calorímetro, o aluno perceberá que no seu cotidiano o calorímetro pode ser o isopor do sorveteiro ou até a própria garrafa térmica. Também utilizaremos nessa prática para efetuar as medidas. Ao coletar os dados, precisaremos de algumas amostras de água e, consequentemente, nós usamos o Becker. Temos o Becker, os corpos de prova e também temos os grampos de madeira que servem para a questão da segurança, em que o aluno, a gente tenta evitar o máximo de problemas. Então, nesse sentido, a gente usa esses grampos para que o aluno não queime a sua mão. E por fim, também usamos a garrafa térmica, em que o professor também pode substituir por uma serpentina. Então utilizamos a garrafa para conservar o líquido, para que a água se mantenha uma temperatura estável e mais próximo de 100 graus. Então o que a gente usa nessa prática? Como o objetivo é determinar o calor específico do sólido, então a gente utiliza essas provas, esses corpos sólidos que estão a alta temperatura dentro do becker, e o aluno vai retirar esses corpos de prova e colocará dentro do calorímetro, para que se estabeleça
a temperatura de equilíbrio entre os corpos, e aí o aluno perceberá que quem tem maior temperatura cederá energia, quem tem menor temperatura receberá energia de tal forma que atingirá o equilíbrio térmico. A importância pedagógica dessa prática é perceber que o aluno estabelece uma relação mais próxima que é vista com a sala de aula. Muitas vezes o aluno, ao efetuar os exercícios do livro didático em sala de aula, não percebe que de forma quantitativa o quanto de energia está sendo transferida. Então nessa prática fica mais palpável o conceito de calor. O aluno perceberá que o calor é um conceito, é uma forma de energia que está sendo transferida através do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, percebendo assim que os corpos tendem a igualar o nível energético, consequentemente a temperatura atingindo o equilíbrio térmico. Outra prática que desenvolvemos e é de grande relevância se refere ao conteúdo estruturante do movimento. Então nessa prática a gente trabalha com movimento oscilatório, e que consiste basicamente, o objetivo central dessa prática é medir a aceleração da gravidade superficial. Através dessa fórmula matemática, então a gente relaciona o período do pêndulo, que consiste na oscilação, o comprimento pendular, e a gente então eleva ao quadrado os dois lados da equação e basicamente a gente vai trabalhar com o valor da aceleração da gravidade. Para essa prática precisaremos de alguns materiais bastante simples. Então precisaremos de um suporte, onde a gente vai medir o comprimento do pêndulo com o uso de uma trena, onde o aluno perceberá que é bastante fácil trabalhar com a medida do pêndulo. Trabalharemos também com 10 oscilações ao efetuar o valor com o uso do cronômetro. Por que trabalhamos com 10 oscilações? Porque fica mais preciso o valor do período desse pêndulo. Quanto ao ganho dessa experiência, percebemos na questão do rigor científico. O aluno se deparará com várias medidas, várias coletas de dados, e aí, através do uso do recurso matemático, ele perceberá que os erros fazem parte da experiência, o que facilita perceber que o trabalho em equipe é de fundamental importância, pois alguns alunos coletam os dados, outros registram e outros fazem os cálculos. Quanto às 3 práticas desenvolvidas, estarei disponibilizando o roteiro da descrição das mesmas para que o professor possa, em sua escola, adequar melhor a sua realidade. O professor poderá perceber que trará um ganho, principalmente em relação ao processo de ensino-aprendizagem, trazendo benefício em relação ao processo da alfabetização científica.